Oi, gente! Aqui no segundo vídeo do meu canal, eu recebi uma mensagem no Instagram da Sabrina Sá, que falou que me encontrou no YouTube. Ela falou que me encontrou no meu primeiro vídeo e único aqui do meu canal, agora esse aqui é o segundo. E me falou que de alguma forma eu tinha conseguido tocar o coração dela, que eu tinha conseguido tocar o íntimo dela, encorajado ela a fazer o mesmo, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista ao extremo. Tem relação pelo fato de eu ter sido diagnosticada com déficit de atenção, tem infinitas possibilidades aí de eu ser tão perfeccionista. E também porque eu trabalho com arte. Bom, aqui ó, uma das minhas manifestações do desapego, do perfeccionismo. E tem muito a ver sobre o que nós vamos falar hoje. Eu queria trazer para vocês aqui uma resenha sobre esse livro, A Coragem de Não Agradar. Tem feito parte da minha vida nos últimos dias. Ele tem me mostrado aspectos pessoais que nós precisamos muito desenvolver quanto aos nossos medos. Eu já andei pesquisando e vi que nós temos alguns dos medos assim mais fortes do ser humano. É o medo da crítica, o medo de perder o amor, o medo de não ter saúde, o medo da morte e o medo da escassez. Eu acredito que o medo da crítica seja um dos maiores de todos eles. Tanto que existem pesquisas que dizem que entre uma parcela da população que foi entrevistada, né, sobre medo, qual é o seu maior medo? E entre o medo da morte e o medo de falar em público, a maior parte das pessoas respondeu o medo de falar em público. Por quê? Porque está relacionado a esse medo aqui, que é o medo de não agradar. Esse livro, ele é muito, muito interessante. Ele caiu de paraquedas nas minhas mãos. Eu acredito muito em sincronicidades, em que as pessoas e os livros, os conhecimentos, eles chegam pra gente na hora certa, na hora que nós estamos preparados para receber aquilo, ou no momento na nossa vida onde nós vamos ter que, talvez, aplicar esse conhecimento. Então, eu recebi como um super presente ter encontrado esse livro na livraria onde eu comprei. Para quem não me conhece, eu sou formada em arquitetura e urbanismo e eu sou artista de alma. Nasci artista, desenho desde os 3 anos de idade e por muito tempo eu tentei me encaixar nas exigências, nos padrões, nas expectativas das pessoas. Eu tentei ser uma arquiteta convencional, não que eu não seja hoje, mas eu sou uma arquiteta focada em arte, em desenvolver projetos diferentes. Eu uso todo o conhecimento da arquitetura para o meu trabalho com arte. Eu sempre tive muita dificuldade de me encaixar nos lugares, nas pessoas, e sigo com muita dificuldade. E quanto mais eu me abro para o diferente, para acessar a minha real essência, mais eu sinto dificuldade de me encaixar muitas vezes. Esse livro, A Coragem de Não Agradar, ele fala sobre isso, né? Sobre nós entendermos que nós não precisamos controlar as expectativas das pessoas em relação a nós, ao que nós fazemos. As pessoas têm o direito de não gostar do que a gente faz, das nossas atitudes, do nosso trabalho, da nossa personalidade. Elas têm esse direito. E o que cabe a nós é escolher como que nós vamos lidar com isso, com o fato do outro se incomodar com a gente. Isso requer muita coragem, muita compreensão de que existem diferentes consciências no mundo. Por isso que este planeta em que vivemos, ele é tão desafiador, porque nós temos que aprender a lidar com diferentes níveis de consciência a todo momento. E nesse livro fala, né, sobre a relação, um diálogo entre um filósofo e um jovem. O filósofo tenta passar os conhecimentos de Alfred Adler, que é na psicologia
adleriana, né, que foi a linha que ele deixou para nós. Ele tá ali entre os grandes Jung e Freud, mas não é tão conhecido quanto. E esse filósofo, ele tenta mostrar para esse jovem, através das próprias questões que esse jovem apresenta e fala, esse ponto, esse lado, essa visão adleriana da vida. Eu anotei algumas coisas aqui para não me perder, porque uma mente de um TDAH adora vagar por aí. Esse livro, ele tem uma linguagem muito fácil, é um livrinho assim que é gostosinho, sabe, de ler, mas ao mesmo tempo muito profundo, e eu gosto muito disso. Quando os livros, eles conseguem, de uma forma clara e simples, te mostrar um ponto de vista que, meu Deus, eu acho que eu nunca tinha pensado dessa forma. Então é um livro muito, muito, muito bom de ter. E tem vários níveis, camadas de consciência, de acesso, né? Então eu acredito que é um livro que, independente da fase da vida que tu tiver, se tu reler, talvez tu vai entender de uma outra forma. Ele fala bastante sobre separação de tarefas, né? Que é isso que eu falei anteriormente. Nossa tarefa é compreender que o outro tem o direito de não concordar com a gente. Assim como nós também temos o direito de não concordar com outras pessoas. Porque quando se trata de consciência, cada indivíduo tem uma percepção. E essa percepção, ela é formada conforme toda a vivência da pessoa. A parte cognitiva dela, tudo que ela vivenciou a vida inteira. E isso vai formar a percepção da pessoa. Então, quando a gente faz algo que incomoda o outro, isso diz muito sobre o que o outro vivenciou. E muitas vezes a gente desagrada quando a gente toca em um aspecto do outro que ele não quer enxergar em si, assim como nós, né? Eu gosto muito de ver, assim, o outro... Gosto muito de ver a relação interpessoal como um espelho. Todos nós somos humanos, todos nós, em algum nível, nos incomodamos com algumas situações de outras pessoas. Isso é normal. Então, quando a gente vê algo que naquela pessoa talvez tenha me incomodado, ali tem alguma chance grandiosíssima de aprendizado, de autoconhecimento. Quando tu vê que, tipo, por que eu me incomodo com o jeito que essa pessoa tá falando? Por que o que ela tá fazendo tá me incomodando? Tem alguma coisa aí que eu preciso ver em mim. Porque se não me incomodasse, eu não sentiria nada. Então eu vejo sempre como uma escola. Não é fácil. Não é fácil. Gente, se colocar nessa posição de observador é um grande desafio. Mas quando tu vê dessa forma, tu consegue ter uma percepção desapegada da vida. E entender que isso é normal, que isso faz parte do ser humano, que não agradar também ajuda o outro. Porque quando a gente desagrada uma pessoa, a gente tá mexendo em algo nela que ela não quer ver. Então, só o fato de ter gerado aquele desconforto na pessoa, isso é meio louco de pensar, mas pra mim faz sentido. Quando gera um desconforto na pessoa, tu tá dando uma oportunidade para aquela pessoa veja algo nela que ela não estava querendo olhar, né? Aquele desconforto faz a gente parar para pensar. Outro aspecto que eu achei muito legal no livro, em que ele fala que nós todos somos iguais e ao mesmo tempo somos muito diferentes. Então, ter essa percepção da individualidade, ver isso como uma forma natural da vida, facilita muito, muitas coisas. A nossa percepção, a forma como a gente vê o mundo ao nosso redor. O Adler também emprega uma coisa que eu já vinha trabalhando em mim muito e que ele veio, né, com toda essa explicação e fechou direitinho com o que eu acredito, que é que o nosso senso de responsabilidade e propósito, ele tá muito ligado ao coletivo. Eu já experimentei muitas coisas na minha vida, formas de trabalhar. Bom, sou formada há 7 anos, vai fazer 7 anos por aí. E eu já experimentei de tudo, né? Como eu trabalho com criação, eu posso me aventurar em várias facetas do trabalho
com criatividade. Então, eu já trabalhei com arquitetura apenas, já trabalhei com arte em parede, já trabalhei desenvolvendo produtos para minha marca, já trabalhei com eventos, proporcionando eventos. Inclusive, eu tenho um evento que se chama Vale um Sonho, que está em movimento, aí podem acompanhar ali no meu Instagram, para saber mais do que se trata. O que eu mais vejo, assim, o que me traz maior realização pessoal e que o Adler fala, né, cita no livro, né, que o filósofo conta, né, que o Adler defende isso, é que a gente só consegue encontrar o nosso propósito quando a gente consegue impactar as pessoas realmente, né, quando que o que a gente se propõe a fazer, o nosso servir, ele realmente pode fazer a diferença na vida das pessoas, né? Eu, particularmente, percebi que com a arquitetura eu conseguia transformar o espaço das pessoas, mas eu não conseguia verdadeiramente atingir aqui. E isso, só experimentando a gente consegue ver o que nós podemos oferecer que realmente pode ajudar realmente as pessoas, né? Então faz parte desse processo que é a vida, de ir descobrindo as nossas coisas, o que a gente gosta de fazer, o que combina mais com a gente, o que se torna mais leve e ir descobrindo nessa jornada. Então eu acredito muito nisso também, que a nossa felicidade, o nosso propósito é quando a gente consegue se sentir útil para o coletivo, né? Quando a gente tem uma noção de que o que a gente faz realmente impacta a vida das pessoas de uma forma valiosa. Nesse livro também ele pontua, né, que o Adler fala que o nosso senso de comunidade, ele não se resume apenas a seres humanos, né? É um contexto do macro que nós estamos inseridos. Então, outros seres vivos, a forma como a gente se relaciona com a natureza, com os ciclos da vida, o quanto a gente se sente encaixado nesse macro, fazendo a nossa parte, dando o nosso melhor, fazendo o que a gente pode fazer de melhor, né, dentro das nossas condições, das nossas capacidades. E essa relação, ela vem separada em dois níveis, né? O nível individual e o nível coletivo. Esse nível individual, ele tem muito a ver com honrar a nossa essência, quem nós somos, né? Então, nos posicionar, bom, aqui é o meu limite. Se tá tendo um conflito com outra pessoa, vamos fazer uma distância saudável. Tem um ponto de vista, tu tem outro. A gente não precisa concordar, a gente precisa só respeitar essas diferenças e se não tá leve, se não se distanciar, ter uma distância saudável, soltar. Aí entra outra filosofia que eu amo, que é o taoísmo, que se vocês quiserem eu posso falar mais sobre em outro vídeo, mas que tem a ver com isso. O que não é leve, quando tem conflito, quando tem controle, força, pode ter certeza que está indo contra o fluxo do universo. Porque o fluxo do universo é comunhão, é harmonia. A gente pode ver na natureza, né? Todos os seres, eles combinam de forma harmoniosa, um colaborando com o outro. Nós, seres humanos, que não temos essa percepção o tempo inteiro. E quando a gente se posiciona com essa distância saudável, a gente acaba respeitando a opinião do outro. Não quer dizer que a gente vá abrir mão da nossa para agradar o outro, mas que a gente vai respeitar, não, tá tudo bem. Cada um segue a sua vida, cada um segue o que acredita. E isso nos traz uma coisa muito importante que ele pontua também, que é não ser refém da comparação. Porque a jornada do outro, ela nunca pode ser um guia para nossa jornada, porque nós corremos muito risco de se frustrar, porque a gente não sabe a caminhada do outro, a gente não sabe toda a verdade por trás da vida do outro. Então, o nosso palco, ele não tem como se comparar ao palco da vivência do outro. Outra coisa que eu achei muito interessante é essa visão de que quando nós vivemos para atender as expectativas do outro, de outras pessoas, nós vivemos uma espécie de escravidão. Porque é como se nós não honrássemos quem nós somos, como se a gente sempre estivesse dando o poder para o outro e não pra gente. É como se o outro fosse senhor da nossa vida. E
quando a gente fala sobre essência, sobre propósito, ninguém sabe melhor da nossa vida, das nossas intuições, do que a gente ama, da forma como a gente vê as coisas e acredita do que nós mesmos. Então, é uma espécie de escravidão. E tá aí que entra o taoísmo de novo. Então, a importância da gente ter coragem de entender que nós não vamos agradar, de que tá tudo bem, que é assim, que existem vários níveis de consciência, isso nos liberta. Isso tira um peso das nossas costas. A gente entende que isso é natural. Entender que a vida não é uma competição externa. É só você com você mesmo, na sua evolução. Você está competindo com o seu próprio progresso. Não com o outro. É contigo mesmo. Entende? E outro aspecto importante que chamou minha atenção é a comparação que ele faz com o passado, né? Assim como nós temos que soltar as expectativas em relação à opinião. Tá anoitecendo, eu resolvi gravar esse vídeo no entardecer, então tá um pouquinho escuro, mas vamos lá que eu vou finalizar então. Então, para finalizar, esse último conceito que ele traz sobre a nossa relação com o passado e futuro, assim como nós temos que aprender a soltar a expectativa do outro em relação a nós e também se colocar numa postura de não julgamento, porque a gente nunca sabe os motivos reais daquela pessoa estar fazendo, ou opinando, ou criticando, ou falando daquela forma. Às vezes nem ela sabe que ela está fazendo isso, é muito inconsciente. Nossa relação de passado e futuro, ela também tem que ser liberta, porque nós gastamos muita energia vivendo mágoas, ressentimentos, acontecimentos, rótulos do passado. Esse livro aqui é um outro que eu amo, que é Como Se Tornar Sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza, que ele fala muito isso, né? O quanto as coisas que nós nos apegamos, sejam materiais ou sentimentais, nos roubam a nossa energia, né? Então ele fala que o que aconteceu no passado não nos define, que a cada momento a gente pode ter uma nova atitude em relação à vida e ressignificar tudo isso. E para finalizar, ele faz uma analogia que eu achei muito interessante, que é imaginar a nossa vida como um palco, tá? E esse palco, quando ele tá focado no agora, né, sem se vincular no passado, no que aconteceu no passado, nem nas expectativas de futuro, é como se a gente colocasse uma grande luz nesse momento. E quando a gente tá com tanta luz no presente, tão focado no agora, no que a gente quer realizar, no nosso desenvolvimento, é como se essa luz ofuscasse a plateia. Então, quando a gente está tão focado na gente, no nosso progresso, nosso processo, da nossa jornada, é como se o outro ele não tivesse relevância e importância. E isso é muito, muito libertador. Então, ele fala assim, né? Coloque esta luz no agora. Todo sentimento negativo pode ser uma ferramenta de evolução. Tá bom? Então era isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo, nesse entardecer. E é isso.